Na moral, deixa o like. Suave sapês, como vai essa potência, firmeza? Certo, sem mais enrolo para começar mais um capítulo de One Punch Man. Começando na capa no modelo padrão de One Punch, ela mostra uma visão da cidade, acredito que seja o bairro que o Saitama mora. Agora, a frase desse capítulo não faz sentido, ela diz, o super-herói completamente normal começa sua carreira. Tipo assim, normal pra quem? Dito isso, o capítulo começa na capa com o Saitama atuando como um narrador, ele comenta sobre seus últimos 5 dias, são 5 dias como um herói profissional. Mas, Saitama comenta que não aconteceu nada, a cidade está pacífica, e em todo o mangá, esse é provavelmente, os únicos 5 dias de paz nesse mundo. Na sequência vemos onde o Saitama está, em casa, no seu apartamento, muito bem deitado, usando um colchão fino dobrado como travesseiro e apoiando uma das pernas numa mesinha. Relaxado demais, o careca lê um mangá enquanto aproveita o tempo livre. Um dos momentos mais fantasiosos do mundo. Maluco não trabalha, paga aluguel, luz, água e ainda tem que comprar comida. O estilo de vida despreocupado não é muito realista. Já percebeu, geralmente, os personagens principais nunca têm que lidar com essas doenças. Pessoal sempre tem dinheiro, mesmo que não façam nada para ter. Todo protagonista, homem ou mulher, são herdeiros. Isso seria interessante, o sonho de ser algo, como um herói profissional, por exemplo, e uma das dificuldades ser as contas que tem para pagar. Talvez, esse tipo de personagem seja o que alimentou no imaginário das pessoas a ideia do empreendedorismo, né? Pensei nisso agora, o Luffy, por exemplo, o Oda nunca vai colocar o Luffy em uma situação que ele não possa dar a volta por cima. O que faz o Luffy vencer as dificuldades não é a força de vontade, não é o desejo de vencer, não é o pensamento positivo, não é nunca desistir. É como se ele tivesse um pai milionário que dá dinheiro infinito. Mas enfim, acho que me perdi um pouco. Voltando, Saitama estava se divertindo com o mangá até que ele foi forçado a lembrar de algo. Isso porque no meio da sala dele tem um Genos com uma bolsa maior que ele. O que o Genos carrega dentro dessa bolsa é um mistério até hoje. O Saitama ficou em choque. Ele entende que isso faz parte, ele aceitou o Genos como aluno, mas por que a bolsa? Então o Genos solta a bolsa que com mais um pouco de peso iria perfurar o chão e agora livre da bolsa, Genos diz que veio para morar com o Saitama. E até agora, essa decisão não faz sentido. O Saitama também recusa, um antissocial nunca que aceitaria. Mas aí o Genos faz sua jogada de mestre. Ele derruba uma pilha de dinheiro na mesa. Um maço de dinheiro que quase faz crescer cabelo no Saitama. O careca fica sem alternativas, recusar não era uma opção. E é interessante pensar que até o momento que o Genos surge e passa a pagar aluguel para o Saitama, e ele passa a receber um salário da Associação de Heróis, todo o dinheiro e comida que ele conseguia era através de doações, pessoas que depois de ser salvas davam um pouco de comida ou dinheiro. Fora que ele faz coisas. Mas não vou comentar porque ainda não cheguei nesse capítulo. Mas já adianto, Saitama tem uma visão sobre os monstros igual a visão do ser humano moderno tem sobre os animais. Também vale pensar, no mundo real, o Saitama nunca existiria. São 3 anos trabalhando como herói por passatempo. Isso só seria possível se ele fosse um herdeiro. Coisa que ele não é. Ou talvez, descobrimos um dos segredos para a força do Saitama, ele é um herdeiro. Bom, voltando, o Genos se instala na casa do Saitama, depois de guardar suas coisas, ele senta na mesinha de frente para o Saitama e começa a rabiscar em um caderno. O Saitama pergunta logo, tá fazendo o que maluco? E o Genos revela que está escrevendo um diário. É possível ver que ele já meteu um desenho do Saitama, um desenho simples do careca deitado. Outro segredo do Saitama revelado, além de não precisar trabalhar, ele não tem estresse. Sempre descansando de forma confortável. Também revela o porquê o Genos quis se mudar para o apartamento. É como um experimento, ele quer acompanhar o máximo possível do Saitama para que ele possa estudar e talvez entender como ele ficou forte. O que o ciborgue não sabe é que o Saitama está vivendo uma crise. Ele aceitou ser o professor, mas não tem nada para ensinar. Ele pode falar sobre o treino muscular que ele fez, mas o Genos é um ciborgue, isso não funciona nele. Então temos o Saitama que está quebrando a cabeça tentando descobrir o que ensinar ao Genos. E o Genos que sem saber dos problemas atuais do professor, acabou jogando outro para ele resolver. O que talvez seja um teste, ele quer saber como o Saitama reage sobre o estresse. Bom, a questão é, Genos revela aqui no seminário, que não lembro de ter visto um, só me lembro da reunião que o Genos e o Saitama teve com o cara da cobra. E falando nessa reunião, recentemente vi o episódio da primeira temporada que o Genos e Saitama foram fazer os testes para serem heróis. O Genos é colocado como um classe S, só porque destruiu o prédio da Casa da Evolução. E o interrogatório, se não estou lembrando errado, é assim, um cara mostra a imagem da base da Casa da Evolução toda destruída pelo golpe do Genos e pergunta, foi você que fez isso?
Genos responde que sim, e é isso. Vale dizer que se fosse minha mãe no lugar do Genos, ela teria descrevido com riqueza de detalhes o que acontece depois que o prédio foi destruído, mas como o Genos se parece mais comigo, ele só disse sim e não falou mais nada. Enfim, voltando, Genos diz que no seminário alguém falou que os heróis de classe C precisam cumprir metas na semana, se o herói não fizer nada durante uma semana, acabará sendo expulso. E por algum motivo, Saitama não sabia disso. Se essa informação foi entregue na reunião com o cara da cobra, só mostra como o Saitama é irresponsável na vida. Depois que pensei nisso, não saiu da minha cabeça. O Saitama se comporta, de fato, como um herdeiro. O cara entrou na associação de heróis, mas não se deu ao trabalho de entender como o negócio funciona e seguiu a sua vida como sempre fez. Trabalhando só com o que quer e quando quer. Enquanto isso, o Genos foi atrás de aprender e se informar, correndo atrás para entender como as coisas funcionam. Até a atitude do Saitama espelha muito bem quem não tem responsabilidades na vida. Porque depois do Genos falar sobre a cota da classe C, o Saitama entra em desespero. Ele precisa se arrumar para ir para a rua e faz isso na correria. O Genos queria ir junto, mas o Saitama foi esperto. Se o ciborgue vai, não importa o que aconteça, os créditos vão cair no colo dele. Mas, o Genos é o aluno e precisa de algo, precisa de ensinamentos. E como aprender na prática não é interessante para o careca, ele pensa rápido e resolve a situação. E devo dizer, apesar de algo inventado de última hora, foi bem inteligente. Saitama fala sobre como foi no início para ele, o que o motivava a continuar treinando era o desejo de ser mais forte. E isso não é algo impossível para o Genos. Ele explica que o Genos tem um certo bloqueio por ser ciborgue, então para ele deve ser difícil entender a força que tem. O que, de certa forma, faz sentido. Se não entende a força e o limite do corpo, não tem como usar de forma inteligente. Segundo Saitama, entender o próprio corpo pode tornar o Genos mais forte. Ele continua falando que o treino é algo mais mental, e que o Genos deveria ter uma meta, como ele tinha. E para ajudar o aluno, Saitama cria uma meta para o Genos, que agora, deve se esforçar para entrar na lista dos 10 primeiros heróis de classe S. O que, como disse, é bem inteligente. Entender o próprio corpo, ter uma meta, essas coisas podem ajudar o ciborgue. O Genos também entende assim e o Saitama sai aliviado. O que vale comentar, o Uan tem um talento absurdo para criar um mestre charlatão. Ele deve acompanhar o cenário de coaches no Brasil. Também estou gastando toda a minha suspensão de descrença para acreditar que um professor mentiroso está ensinando algo bom. Mas dito isso, voltamos com o Saitama saindo na rua e começando sua busca. No início com calma, mas conforme o tempo foi passando, mais desesperado o Saitama ficava. Em certo momento, ele simplesmente começou a correr aleatoriamente. Ficou correndo assim sem parar até o fim da tarde. E quando começou a anoitecer, ele simplesmente desiste e vai para casa. Desse jeito, o problema de amanhã, o meu eu do futuro resolve. Além de irresponsável, é egoísta. Nem conversou com o seu eu do futuro, né? E tá tudo bem, mas isso me lembra o seguinte, sempre que você vê alguém assistindo esse episódio, a quantidade de gente que diz, igual a mim. Adoro deixar as coisas para o meu eu do futuro resolver. É impressionante e mentirosa. Claro, gosta, se você for um irresponsável ou se a coisa em questão não for um problema real. Uma coisa é deixar uma pia cheia, uma roupa suja ou um chão para varrer para o seu eu do futuro lidar, outra coisa é deixar uma responsabilidade, um trabalho que vai dar o dinheiro para pagar suas contas para ser resolvido no último dia do prazo. As únicas pessoas que vão pegar um trabalho e deixar para resolver no último dia, correndo o risco de não terminar a tempo para entregar, é quem não precisa trabalhar. Se estou no lugar do Saitama, não iria dormir enquanto não resolvesse essa merda, mas, o Saitama foi irresponsável. No entanto, o pai dele, o Uan, nunca deixaria seu filho em apuros. Então o Saitama teve o privilégio de não ser obrigado a varar a noite correndo pelas ruas. E no dia seguinte, enquanto o careca estava se arrependendo por ser irresponsável, Sonic é colocado em seu caminho. O ninja simplesmente estava fazendo um passeio à paisana e assim que viu o Saitama, tentou acertar uma kunai no careca. O Sonic está no estilo, mas infelizmente, ele fez o playboy herdeiro como inimigo. É agora que o Uan ajuda o seu filho a cumprir a meta e ainda ser elogiado pelo trabalho bem feito. E digo mais, esse capítulo me deixou chocado. E com isso, termino aqui o capítulo 18 do mangá One Punch Man, intitulado Atividades de Trabalho.